Boa noite a todos e que a paz de Jesus esteja presente entre nós. Então vamos lá, o primeiro slide. Então o tema de hoje é Jesus, o governador do planeta Terra. Então, conta no livro A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, ele nos conta que Jesus recebeu o orbe terrestre quando a bola incandescente se desprendia da massa solar. Desde aí, Jesus já estava sendo responsável por aquele que iria se tornar o planeta Terra. Então ele pode passar o outro. Ele trabalhou na formação junto a uma legião de espíritos celestes. Ele trabalhou na formação de toda a estruturação do planeta, toda ela, né? Desde a formação dos oceanos, a vegetação, todo o aspecto básico, né? Para que o ser humano um dia, a vegetação, os animais, e um dia o ser humano pudesse habitar a Terra. Acho que melhor eu passei. Criou sob as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir, organizando o cenário da vida. Então tudo foi pensado com equilíbrio, para que tudo desse certo, né? Para que tivesse o planeta no maior equilíbrio para poder receber a vida, né? O germe da vida. Então, tudo foi feito, até a Lua, né? Até a Lua, que é um equilíbrio, que dá um certo equilíbrio para o planeta Terra. A Lua também tudo isso foi pensado, programado para que Jesus tivesse essa governadoria, né, sobre o nosso planeta. Aí temos aí o livro A Caminho da Luz. Então, quem já leu alguma coisa, ouviu filme de ficção científica, a gente vê que no início existiam terremotos, existiam inundações, a terra tremia, né, com os terremotos. Então tinha muita ebulição no planeta, né? Chuvas torrenciais. Então tudo aquilo trazia assim uma tormenta para aquele planeta, que é o planeta Terra. Então ali Emmanuel nos diz que quando os elementos serenaram, quer dizer, que quando tudo isso foi passando os milênios, isso aí foi se organizando, serenando, e a luz do sol começou a resplandecer sobre os continentes e sobre os mares. Então aí estava começando o início da evolução do nosso planeta Terra. Então vamos ler lá o que Emmanuel nos diz, né? Que nesse momento viu descer sobre a Terra uma nuvem de forças cósmicas, e essas energias envolveu todo o planeta, né? Então ele fala como um imenso laboratório terrestre. E daí a algum tempo, tanto na crosta solidificada do planeta como no fundo dos oceanos, a gente observava a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra nos seus mais íntimos contornos. Então esse elemento viscoso era o germe da vida que estava chegando ali, né? Então por aí a gente imagina que o mundo não foi criado em 7 dias, e muito menos o nosso planeta Terra. Teve aí uma imensidão de anos para que as coisas fossem acontecendo. Mas nós não vamos falar de todas as eras, né, que foram acontecendo, porque aí iria ficar cansativo para
e se estender demais, e cansativo também para todos nós que estamos aqui, né? Então nós vamos dar um salto no tempo, né? Então já a vegetação já estava lá, os animais já estavam na sua evolução aqui no planeta Terra, o ser humano já tinha chegado aqui, né? Então vamos lá, há mais ou menos 4.000 anos, né? Já tinha uma civilização. Então aparece Moisés, né? E ele é escolhido para tornar o nome de Deus conhecido, falar de um Deus único, porque até aquela época existia o politeísmo, muitos deuses, as pessoas, as civilizações, né? Elas criavam seus deuses e criavam Deus da caça, o Deus do sol, o Deus da floresta, tinham seus deuses particulares. Então tudo isso foi acontecendo nas civilizações. Mas Moisés foi escolhido para trazer a ideia do Deus único, o monoteísmo, a ideia de um único Deus que foi o Criador de todas as coisas. Moisés, aí vem a Bíblia, né? Mas Moisés não foi só ele que escreveu a Bíblia, né? Nós sabemos que a Bíblia são histórias dos povos primitivos e que formam todo esse livro, né? O Velho Testamento. E Moisés foi o precursor para trazer essa ideia do Deus único, implantar para as pessoas o Deus único. E Moisés, ele tira o povo hebreu do Egito, que era um povo escravizado, né? Estavam acostumados com aquela vida, uma vida sedentária. Eles comiam, bebiam, trabalhavam muito, eram escravizados, mas eles não tinham um desejo de liberdade. Então Moisés vem e tira esse povo do Egito, leva esse povo em busca da terra prometida. E Moisés, para dominar aquele povo, mesmo quando eles saíram de lá, atrás de Moisés e tudo mais, muitos deles se revoltavam, porque eles passaram necessidades, passavam fome, tinham dificuldade no trajeto, caminhando, né, com suas famílias. Muitos deles se revoltavam. E então Moisés, ele criou a ideia do Deus único, ele trouxe a ideia do Deus único, mas um Deus vingativo, um Deus feroz, que se você fizesse alguma coisa errada, você teria que pagar na mesma moeda. Então ele traz aquela frase, né, do olho por olho, dente por dente. Então você vai pagar na mesma moeda. E isso tudo aconteceu para ele ter um certo controle sobre aquele povo, porque além de primitivos, eram rebeldes demais. E ele precisava controlar aquele povo, para que eles pudessem obedecê-lo e ele ter aquela sequência, né? Porque eles ficaram 40 anos vagando no deserto, né? Bom, isso aí tudo, Moisés traz a ideia do Deus único, mas o povo continuou arraigado naquela ideia ainda eles faziam as preces, eles faziam oferendas, eles matavam animais. Então ainda tinha muita dificuldade deles acreditarem no Deus único e sem fazer nenhuma oferenda, sem nenhuma morte de animais. Eles ainda tinham essa dificuldade. Volta um pouquinho, por favor. Bom, então aqui passam-se mais 2 milênios, né? E a humanidade continua arraigada aos ensinamentos de Moisés. Continuavam acreditando ainda tudo aquilo que Moisés
explicou tudo aquilo que Moisés determinou, mas ainda continuavam com as oferendas e as ofertas, né, de animais, de pombas, sacrifícios de animais, de aves, né, que eles faziam, né? Aí depois, nas esferas espirituais superiores, começaram a se movimentar os seres angélicos para preparar a chegada de Jesus, a chegada do Cristo planetário, né? E ele vinha nesse clima de contradições e de fanatismo. Ele vinha chegar no momento em que o povo, ainda fanático, ainda arraigado aos princípios de Moisés, né? E ele vinha trazer para a humanidade um olhar diferente das coisas. Ele não veio derrogar a lei, ele não veio tirar tudo o que já tinha acontecido antes, mas ele veio mostrar um outro lado. Ao invés daquele Deus vingativo, cruel, né, que fazia com que as pessoas sofressem demais, aquele Deus vingativo, ele vem trazer aquele Deus de amor, aquele Deus de perdão, aquele Deus que amparava, socorria o sofredor. Então Jesus estava sendo preparado, a chegada de Jesus, que ele vinha trazer o reino de Deus e sua justiça. Vamos lá. Aí nos conta Emmanuel que essa comunidade de seres angélicos perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e direção do planeta por 2 vezes. Uma das vezes foi essa, quando a preparação da chegada de Jesus ao planeta Terra, né? Então, no curso dos milênios conhecidos por nós, né? Então, essa é a informação de Emmanuel, né? Então, às vésperas da vinda de Jesus, as forças do invisível não descansaram. A lição do Salvador deveria agora resplandecer para os homens, e todas as providências são tomadas. Então aí o que acontece? Tudo teve uma preparação, nada acontece por acaso. Então foram preparados todos os espíritos que viriam, aqueles profetas que chegaram antes de Jesus, que vieram trazendo uma luz, né, trazendo as suas mensagens, e todos aqueles espíritos que viriam ao lado de Jesus, antes de Jesus, ao lado de Jesus e depois de Jesus. Tudo isso foi sendo preparado, né? Então ele diz assim, direcionando os trilhos abençoados das reencarnações, abriram e desbravaram o esplendoroso e imortal caminho para a vinda do Senhor e Salvador da humanidade. Então tudo é uma perfeita lógica, uma perfeita preparação. Não existe o acaso, não existe a Terra foi feita em uma semana, né? Tudo isso levou muito tempo, milênios, né? Vamos lá. Bom, aí nasce Jesus. Só que o povo daquela época, ele achava que eles eram o povo escolhido. No mundo inteiro, o povo escolhido eram eles para receber o Salvador. E eles esperavam Jesus, esperavam o Messias, como eles chamavam, né? Vindo num esplendor, numa riqueza. Eles esperavam Jesus chegando para dizer: eu sou o imperador, eu sou o rei de todos, o rei da terra, eu vou governar. E esses povo escolhido eram os judeus. Eles achavam que era isso que ia acontecer com eles. Então, esperavam Jesus nesse esplendor. Mas Jesus nasce onde? Entre as palhas de uma estrebaria.
Jesus nasce humilde, sem nenhuma preparação física, né? Sem exércitos, sem riquezas, sem nada, né? E até aquela época, antes de Jesus chegar, os povos eram muito dominados, eram feitos escravos, as guerras aconteciam muito, né? Eles não tinham essa ideia do outro ser o seu irmão. Então, aquele que nascia escravo ia morrer escravo, não tinha condição de sair dali daquela situação. Os poderosos continuavam sempre sendo os poderosos. Então, Jesus vem e fala do irmão, da fraternidade, que deve perdoar o inimigo, que todos têm as mesmas condições, todas as pessoas são irmãs em Deus, todos filhos do mesmo Pai, que a gente tem que ter caridade com as criaturas, socorrer o caído, levantar o caído. E então isso criou uma revolução na época, porque ia contra tudo o status quo da época, tudo aquilo que estava organizado pelos poderosos. Jesus vinha e falava uma outra conversa, uma outra história, e eles tiveram dificuldade de aceitar, né? Mesmo aqueles que seguiam Jesus, muitos deles às vezes tinham uma certa dificuldade de aceitar. E aí nós conhecemos a história de Jesus até os 12 anos. E depois dos 30 aos 33, quando ele saiu pregando a sua mensagem. E dos 12 aos 30, ninguém sabe, não está nos evangelhos, isso aí, essa história, né? E muitos livros foram escritos a esse respeito, dizendo que Jesus saiu dali, que ficou no mosteiro, um monte de coisa que não tem confirmação nenhuma. E perguntaram uma vez para Chico Xavier o que aconteceu com Jesus, né? Dos 12 aos 30 anos, o que Jesus fez, para onde ele foi, onde ele estudou, o que aconteceu. E Chico Xavier, né, como muito sábio, deu essa resposta aí, né, que o que interessa para nós saber é apenas o seu código de amor. Aquilo, a mensagem que ele trouxe é o que interessa para nós. O que ele fez dos 12 aos 30 é curiosidade. Todos gostaríamos de saber, de ler um livro aí psicografado, né, contando isso, mas um dia, quem sabe, né, quando a gente estiver lá no mundo espiritual, a gente deve encontrar algum livro por lá, nas bibliotecas do espaço, contando essa história. Porque os apóstolos que escreveram os evangelhos, só João e Mateus, que escreveram os seus evangelhos, que conviveram com Jesus, né? Marcos, o evangelho de Marcos escreveu, tudo aquilo que ele escreveu foi muito em cima do que ele viu Pedro fazer, do que ele viu Pedro contar, né? E Lucas, o evangelho de Lucas foi Paulo de Tarso. Lucas não conheceu Jesus, né? Lucas, ele se tornou cristão, ele era um médico, se tornou cristão depois de muito tempo, quando ele conheceu Paulo de Tarso. E ele vai escrever o seu evangelho porque Paulo de Tarso tinha um sonho, que era escrever o seu evangelho. Ele queria deixar registrado tudo aquilo que ele conhecia de Jesus. Ele não conheceu Jesus, ele viu Jesus na estrada de Damasco, mas ele não conviveu com Jesus. Então, uma das épocas em que ele estava preso, ele vivia ou preso, fugido, era açoitado, ele estava sempre em grande sofrimento. E uma das vezes em que ele estava preso, ele chama Lucas e pede para Lucas ir até Éfeso, onde Maria morava, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, e conversar com ela, porque ele tinha esse sonho de um dia ir a Éfeso, conversar com Maria e perguntar para Maria como que foi que era Jesus na sua infância, na sua adolescência. E ele queria escrever isso, deixar registrado para a posteridade.
Mas ele estava preso, ele estava vendo que não ia ter condição de sair dali, de realizar esse sonho. Então ele chama Lucas e pede para Lucas fazer isso. E ele vai até Éfeso, fica lá um tempo em Éfeso, conversa com Maria, e o Evangelho de Lucas, muita gente fala que é o Evangelho de Maria, porque foi em cima de tudo aquilo que Maria contou para Lucas, né? Então essa é a história dos 4 evangelhos. Então, para nós, o que interessa é o que Jesus deixou para nós de ensinamento, né? E aí Jesus vai, o que ele faz? Ele escolhe, ele vai passando nos vilarejos, né? Levando a sua palavra. Ele chega ali para Pedro e o seu irmão, fala porque ele quer que eles sejam pescadores de homens, e eles o acompanham. O magnetismo dele era tão grande que as pessoas largavam tudo e seguiam Jesus, né? Tá certo que esses espíritos estavam preparados para isso também, né? Foram preparados no mundo espiritual. Quando ele chega perto de Mateus, né? Mateus trabalhava no comércio, ele chama Mateus, e Mateus também segue Jesus. Então, e foi assim que ele foi chamando. Então, ele chamou pessoas, algumas iletradas, pessoas simples, pessoas humildes e que não tinham assim nenhuma preponderância na cidade. Eram gente simples mesmo, né? Pescadores, que trabalhavam no comércio, que trabalhavam na lavoura. Foi esses espíritos que Jesus acolheu para trabalhar com ele, né? E ele faz o quê? Ele começa a sua trajetória socorrendo o caído, né? Levantando aquele que está sofrendo. E a gente fica pensando, né? Mas Jesus curou todo mundo? Não, ele curou aquelas pessoas, né, que estavam ali naquele momento, que saíram as suas histórias, né, no Evangelho. É a mesma coisa quando começou a doutrina espírita. Como é que começou a doutrina espírita? Através do fenômeno, para chamar a atenção das pessoas. Então Jesus curava aquela pessoa, socorria aquela pessoa, e todo mundo ficava sabendo, né, que Jesus fez uma cura. E as pessoas, elas não entendiam o porquê da doença, como muitos de nós espíritas ainda não entendem o porquê da doença. Quando a gente sabe que tem um médium ali que faz cura, a gente corre lá para curar as nossas enfermidades. Mas nós sabemos que as doenças, as enfermidades, têm um outro sentido, né? A gente sofre no corpo físico, mas também estamos nos depurando de algo que nós necessitamos. É uma depuração do corpo físico, nosso espírito. Uma reeducação do nosso espírito, e é depurado isso no nosso corpo físico, através das enfermidades. E as pessoas naquela época não entendiam isso. Então elas buscavam Jesus para a cura, né? Alguns se curavam, outros se curavam e Jesus falava: tua fé te curou, e dizia: vá e não peques mais, ou seja, não cometa o mesmo erro, não é? Não cometa o mesmo erro. E aí muitos deles iam e cometiam o mesmo erro e enfermavam novamente, né? Então a missão de Jesus foi implantar o reino de Deus na terra, né? Então, nos últimos 3 anos é que ele começou a pregar, a fazer a sua missão. O primeiro milagre que Jesus fez foi na festa de casamento, né? Que é a pedido de sua mãe, para transformar aquela água em vinho. Esse foi o primeiro milagre de Jesus, né? Então Jesus traz esses ensinos básicos de disciplina, de vida, né? E ele deixou, veja só como que são as coisas, né? Nasceu num lugarejo sem preponderância política nenhuma.
nasceu sem magnificência nenhuma, sem poderio nenhum, sem exército, sem nada. Naquela humildade de Jesus, até hoje nós estamos aqui falando dele, e milhares de religiões foram criadas em cima da mensagem de Jesus. Então você veja como ele realmente veio para sacudir a humanidade, né? Trazer esse código de amor, trazer essa mensagem, dizendo para nós que a vida material é muito boa, nós precisamos ter a vida material, nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos vestir, precisamos ser alegres, felizes, nos divertirmos, mas não podemos esquecer que nós não somos só corpo e vida material, nós temos um espírito, nós somos espírito, e um dia vamos deixar o corpo de carne e retornar ao mundo espiritual, né? E quando chegarmos lá, qual que é o nosso objetivo? É não ficarmos tão desanimados em saber que a gente tinha prometido tanta coisa aqui e a gente não fez nem 50%, né? Como o Chico Xavier dizia, que ele queria chegar no mundo espiritual e não se envergonhar das coisas que ele deixou de fazer, né? E isso serve para todos nós. A gente quer chegar no mundo espiritual e não se envergonhar daquilo que a gente não deixou, daquilo que a gente não fez, não é mesmo? E no livro Memórias de um Suicida, não sei se aqui alguém já leu esse livro, é um livro bem grosso, acho que é mais ou menos mais de 500 páginas, mas ele é um livro muito interessante, é um livro de estudo, né? Ele conta a trajetória de um espírito que ele não aceitou, ele era um escritor português, ele não aceitou a cegueira e ele comete suicídio, né? E quando ele chega no mundo espiritual, ele então vai lá para o Vale dos Suicidas e ele começa a contar tudo o que acontece ali, como o sofrimento das pessoas, o que aconteceu com a família dessas pessoas. É um livro bem profundo, assim, bem longo também, mas de muitos ensinamentos. Então, o espírito é Camilo Cândido Botelho, mas o Castelo Branco, Camilo Cândido Botelho, Camilo Castelo Branco, que era o escritor, né? E ele conta toda essa trajetória. E esse livro tem uma coisa interessante. Ivone do Amaral Pereira psicografou esse livro, levou para a Federação Espírita Brasileira, e lá na Federação Espírita Brasileira eles leram o livro e acharam aquele livro assim, com muita história, com muita coisa que pudesse assustar as pessoas. Ficou 20 anos guardado numa gaveta, até que um dia eles resolveram publicar o livro, e ele é esse livro grandioso de hoje. Então Jesus, nesse livro, o Espírito Camilo conta que Jesus possuía poderes psíquicos incalculáveis para o nosso entendimento. Então, Jesus, passa o outro para ver se... Isso, é esse mesmo. Então, Jesus, por exemplo, aqui ele está no monte, conversando com as pessoas. Então, ele tinha uma força mental tão grande, que ele, quando ele falava, passava a sua mensagem, contava as suas histórias, aquelas parábolas, né? Parábolas são histórias com fundo moral, com ensinamento moral. A força mental de Jesus era tão grande que quando ele contava uma parábola, era como se as pessoas estivessem vendo num telão, como a gente aqui hoje, né? Num filme, melhor ainda, num filme, que a gente aqui está vendo a imagem. Então, os estudiosos hoje dizem que quando a gente ouve, a gente grava alguma coisa. Quando a gente ouve e vê, a gente grava muito mais, né? E quando a gente ouve, vê e ainda lê, melhor ainda. São mais energias que a gente vai guardando dentro da gente, daquelas imagens.
Então veja só o que Jesus fazia. As pessoas ali ficavam encantadas, porque ele criava essas lições e, com a ajuda dos espíritos arquitetos, os arquitetos espirituais, eles faziam com que as pessoas vissem na sua tela mental tudo aquilo que Jesus estava falando. Então elas gravavam muito mais os ensinamentos de Jesus, né? Muitos, como as pessoas, muita gente ali sem conhecimento, cada um num grau de evolução diferente, de acordo com o entendimento da pessoa, ela gravava a mensagem. Como hoje também, né? Hoje, numa classe de 40 alunos, cada aluno vai gravar o ensinamento que a professora está passando de uma forma diferente, de acordo com as sua evolução espiritual vai gravar, né? Então veja só o que Jesus fazia, né? Na Terra, esse dom ainda é desconhecido para nós, mas Jesus se utilizou dele para as altas finalidades da educação das primeiras massas que se fizeram cristãs. Seria difícil fazer compreender o sublime alcance do Evangelho do Reino de Deus a criaturas simples e iletradas, apenas com o ardor da oratória, a magia do verbo. Então ele usou esse recurso para fazer com que as pessoas gravassem na sua mente, no seu espírito, com as imagens do seu verbo, né? E as histórias ficaram assim, bem gravadas para todo aquele pessoal, né? Então aqui nós ainda não temos esse poder, né? Mas os discípulos também, do mesmo modo, olha só, os seus discípulos, ao falarem dele, inconscientemente projetavam recordações e pensamentos que, recolhidos pelos cooperadores espirituais, incumbidos de assisti-los, eram imediatamente corporificados em sugestões poderosas para a visão do ouvinte sincero e de boa vontade, o qual passava então não apenas a ouvir uma narração, mas a ela assistir, a vê-la como se presente estivesse aos feitos sublimes do inesquecível mestre. Então, os seus discípulos, quando contavam o que Jesus fazia, as passagens de Jesus, para o povo, os espíritos também ajudavam, os cooperadores espirituais, os arquitetos espirituais ajudavam, e aí eles recebiam essas sugestões e como se estivesse assistindo um filme, né? E gravavam muito mais, muito melhor todas as histórias, todas as curas, as passagens, todas as mensagens de Jesus. Jesus sentia que as criaturas não poderiam abranger toda a grandeza de seus ensinamentos, mas ele continuava a ensinar, porque cada um recebe, aí que vem a história do fenômeno, né? Eles não entendiam todo o ensinamento de Jesus. Eles iam atrás de Jesus para tirar as dores do corpo, para tirar suas dores, suas enfermidades, seu sofrimento, suas angústias, né? E quando eles se aproximavam de Jesus, ao saírem, eles saíam diferente. Basta lembrar o que aconteceu com Paulo, Saulo de Tarso, né? Ele era perseguidor dos cristãos. Ele mandou apedrejar Estevão, que Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, né? Então ele manda apedrejar Estevão, porque ele achava que ele tinha que defender a lei de Moisés e perseguir os cristãos. Quando ele está indo para Damasco atrás de Ananias, para buscar Ananias e trazer Ananias preso, porque ele achava que Ananias havia passado a mensagem de Jesus para sua noiva, e a sua noiva depois acabou adoecendo e morrendo. Ele culpava Ananias. Então ele vai para Damasco, e quando ele chega na estrada de Damasco, que ele vê aquela figura, a luz ofuscando os seus olhos, ele está sobre o cavalo, a luz ofuscando os seus olhos, e ele perde o equilíbrio e cai, e vê aquele homem de rara beleza descendo do céu ao seu encontro, ele olha
E Jesus fala assim para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele olha, já caído no chão, ele olha e fala assim: quem sois vós, Senhor? E o Senhor responde: eu sou Jesus. E quando ele fala eu sou Jesus, ele se lembra: Jesus que a sua noiva Abigail falava, Jesus que todos os cristãos que ele perseguia falavam. Então aquele era Jesus. Aí ele pega naquele instante, para você ver o impacto que criou em Saulo, de perseguidor. Naquele momento ele olha para Jesus e diz assim: que queres que eu faça? Né? E aí Jesus, pode contar. Que queres que eu faça? Né? E aí Jesus manda que ele entre na vila e aguarde que alguém irá lá ajudá-lo, né? Ele fica cego e Ananias é que vai lá. Jesus chega para Ananias e pede para Ananias ir até lá conversar com Paulo. E dali, quem quiser o resto da história, leia o livro Paulo Estevam. Viu, Antônio, por favor? Então é sempre bom lembrarmos a figura de Jesus, seus feitos, sua vida redentora e gloriosa pelo planeta. Então é sempre bom a gente lembrar. Não é só no Natal que a gente tem que lembrar de Jesus, né? A gente tem que lembrar de Jesus sempre, todos os dias, né? Na hora do evangelho semanal, na hora das nossas orações diárias, antes de dormir ou a hora que acorda. A gente tem que estar sempre em oração, né? Porque tudo que a gente faz é uma forma de oração. Se você está trabalhando com boa vontade, fazendo um bom trabalho, você está orando, né? Então, os Espíritos dizem que todo trabalho bem feito, de boa vontade, é como se fosse uma oração. E antes de fazer qualquer coisa, a gente sempre deve pedir socorro divino, né? Para que aquilo que a gente vai fazer saia bem feito. Então, não é o Jesus de dentro dos templos, das imagens que estão pregadas nas paredes. Nós temos que lembrar do Jesus que vive entre nós e dos seus exemplos quando de sua passagem pela terra. O nascimento de Jesus foi anunciado como mensagem de alegria para a humanidade. Então esse Jesus dos templos, a imagem que nós conhecemos desse Jesus, que está muito bem descrita no livro Paulo Estevam, né, através da Públio Lentulus, né, que é uma das personagens, uma das reencarnações de Emmanuel. Ele descreve o seu encontro com Jesus, que ele foi pedir para curar a sua filha, que tinha hanseníase. E ele descreve a imagem de Jesus, o cabelos dourados, com corte a nazareno, que era dividido no meio, o cabelo solto, que ele era de uma rara beleza. Nesse livro tem a descrição de Jesus feita por Emmanuel, né, quando da sua reencarnação com o Públio Lentulus. Então é desse Jesus que nós temos que lembrar, né, desse Jesus que veio como trazendo uma mensagem de alegria para todos nós, e veio quando, na sua humildade, os apóstolos perguntaram para ele como a gente pode conversar com Deus, como, né, como falar com Deus. Aí Jesus vai e fala o Pai Nosso, dita o Pai Nosso para eles, né, para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Então nós precisamos deixar Jesus fazer parte de nossa vida, né? Ele está ali batendo na porta, vamos deixá-lo entrar. E Joana de Ângeles nos diz que a gente deveria sempre convidar Jesus para pernoitar na nossa casa, fazer como Zaqueu fez, né? Que ele estava lá em cima de um sicômoro, ele queria ver Jesus, sabia que Jesus ia chegar, então ele pega e não, ele era baixinho, ele não conseguia, muita gente ali na frente, ele não conseguia, então ele sobe naquele sicômoro, é uma árvorezinha não muito alta, e ele sobe naquela árvore e fica olhando,
vendo Jesus lá de longe. Aí Jesus chega perto dele e fala o que para ele? Desce daí, que hoje vou pernoitar na sua casa. Aí ele desce correndo e vai para casa pedir à sua esposa que prepare, que Jesus vai lá. E os discípulos não entendem. Como assim? Vai na casa de Zaqueu, um publicano, né? Que trabalhava para os romanos, cobrando impostos dos judeus? Como assim? E aí ele vai lá, transforma a vida de Zaqueu, né? Que depois Zaqueu vai e funda núcleo cristão, doa os seus bens, e o resto da sua vida daí por diante foi transformada e saiu pregando a mensagem do Mestre. Então vamos fazer como Joana de Ângeles falou, trazer Jesus para a nossa casa. Ele está sempre batendo na porta, então nós precisamos abrir e deixá-lo entrar, né? Que o amor e a esperança possa nascer dentro de nós com a imagem do Mestre Jesus, nos abençoando, nos amparando, nos socorrendo e nos levantando a hora que nós sentirmos que estamos caindo, né? Mas Ele sempre vai nos levantar. E que Ele nos abençoe.